Olá, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, juntos para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do nosso Deus na igreja. E hoje com uma palavra onde nós vamos refletir sobre o poder e a autoridade de Deus, tá? E vamos meditar em Jeremias 27. Não vamos ler ele todo, alguns versículos, mas eu te convido a meditar em todo o capítulo ali 27, tá? Mas antes eu te convido para orar, entrarmos em concordância, tá? Repreender todo mal, toda distração. Amém? Vamos lá? Senhor nosso Deus, Deus todo-poderoso, Deus fiel, Deus justo, louvado e exaltado é e será para todo sempre. Pai, estamos aqui na sua presença, eu juntamente com o seu povo, com a sua igreja, Pai. Ninguém entrou aqui por acaso, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para minha vida, uma palavra para a sua igreja, para o seu povo, para todos aqueles que estão aqui comigo. Repreenda, Senhor, toda distração, todo mal, todo falso profeta no meio da sua igreja. Repreenda, Senhor, todo mexerico, toda fofoca, toda distração, Senhor. Pega na nossa mão, nos direciona, abre os caminhos, Pai, para que nós possamos passar. Repreenda todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Vamos ler aqui, quero ler a partir do 1 mesmo, tá? Até o 11. Vamos lá. No início do reinado, é lá em Jeremias 27, tá? Como eu tinha falado para vocês. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias por parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém, que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sobre o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste. Quando fala peste, a doença, né, igreja? Declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouça os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais lhe dizem que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque as suas profecias são mentiras, e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Igreja, vamos até aqui. Como eu disse, depois eu peço que meditem todo no capítulo 27, tá? Aqui mostra, igreja,
o poder e a autoridade de Deus. É Ele quem levanta um rei, é Ele quem levanta uma liderança, é Ele, igreja. Aqui Nabucodonosor ainda era ímpio, orgulhoso. Porém, o Senhor já conhecia o coração dele, sabia que iria trabalhar no coração dele, né, quebrar o orgulho dele e iria vir a glória do Senhor ali, né? Através, porque aqui ele ainda fala: o meu servo, rei Nabucodonosor, o meu servo Nabucodonosor, né? Então, o que a gente tem que entender, igreja? Que tem situações, existem cativeiros que são necessários ou até mesmo consequência do comportamento, da atitude, porque lá o povo já tinha se afastado de Deus, estava na idolatria, né? Então o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, entende? Então tem cativeiro que é necessário, tem cativeiro que é preciso passar. E só Deus sabe o tempo necessário, não sou eu nem é você. E ai daquele que tentar sair do cativeiro, igreja, antes do tempo. Ai daquele que desobedecer. Entende? Por que fala? Ai daquele, né, que não se sujeitar ao rei Nabucodonosor. Peste, doença. Quer ver? Quero ler aqui. Aqui, ó. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, não colocar, né, o jugo no pescoço, eu castigarei aquela nação com guerra, fome e peste. Então, igreja, não adianta tentar sair de uma situação que é necessária. E quando fala dos falsos profetas, né, aqui na época, né, Deus já avisou, né, que aquilo iria acontecer, que era necessário, e ai daquele que vier falar que não obedece, não se sujeita ao rei, não, você também é rei, né? Você não merece isso, você não precisa disso, você tem um reino, você isso, você aquilo, você aquilo. Sai de lá, enfrenta Nabucodonosor, igreja. Não era para enfrentar. Então aí vem os falsos profetas, né? Com falação naquilo que Deus não mandou. Naquilo que Deus não mandou, a gente tem que tomar cuidado com os falatórios, com os mexerico, com aqueles usados por Satanás, para tirar a pessoa ali, ó, do processo. Entende? Existe cativeiro. Assim, igreja, pensa uma coisa. Tudo que acontece é permissão de Deus. Tudo. A vida, a morte, é permissão. Existem coisas que são consequências do pecado e Deus permite acontecer. Existe cativeiro que é consequência do pecado. Existe cativeiro que é para tratar, assim como Nabucodonosor passou. Ele passou pelo deserto dele para quebrar o orgulho e ele glorificar o Senhor depois, aprender a glorificar o Senhor, a dar glória para ele, porque ele se ensoberbeceu tanto, né? Por mais que era rei, mas não um rei dos reis no lugar de Deus, jamais, né? Por mais que ele tinha uma posição ali de autoridade, ele se ensoberbeceu muito. Então foi necessário ele passar por um cativeiro, por um deserto para ser tratado. E existe aquele cativeiro, aquele deserto de consequência, entende? Então não adianta querer sair do cativeiro se não é a hora, igreja. Porque aí vem mais consequência ainda. Fome, peste, guerra, doença e por aí vai. E a gente tem que, por mais que ali, né, outros reis tinham que se sujeitar a um outro rei, a uma outra pessoa. Paciência. Paciência, igreja. Se é necessário, é necessário. A murmuração leva à ruína. A murmuração faz o processo atrasar, demorar, ser longo, prolongar.
igual o povo lá no deserto, 40 anos, sendo que era para ser só 40 dias. Não murmure. Se Deus te deu um chefe de tal jeito, ore, pergunta até quando é para você ficar ali. Eu passei por isso, tá, igreja? Eu passei por uma empresa, eu era psicóloga da empresa, até o senhor me entregar meu consultório e eu descobri o meu propósito. Então eu precisei me sujeitar a chefes que foi muito difícil. Muito difícil. O Espírito Santo falava para mim: é o processo, não adianta você querer entregar currículo, porque não vai dar certo. E eu entregava e não dava, por fim eu desisti. Eu falei: é o Senhor que vai me tirar daqui. Não adianta eu querer sair antes do tempo. Então, se você está se sentindo num cativeiro, não queira se livrar antes da hora, porque a consequência vai ser pior. Peste, fome, guerra, doença e por aí vai. E não fique ouvindo os falatórios de pessoas usadas por Satanás, que querem achar que vai te ajudar, mas não vai. Entende? Cuidado, tenha sabedoria, discernimento, esteja na presença de Deus para você conseguir ouvir os verdadeiros profetas e discernir quem é de Deus e quem não é. Quem tá falando aquilo que tem que realmente, né, aquilo que realmente você precisa fazer e aqueles que estão tentando te distrair e te afundar. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus por essa palavra, é um despertar para a nossa vida, tá? Fique na presença do Senhor, obedeça, obedeça, igreja. Deus sabe o que faz. Ele é o Rei dos Reis. Nada foge do controle dele, do poder e da autoridade dele. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amém? Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus abençoe.